Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. Nós vamos fazer nossa contagem regressiva antecipada hoje, tá, gente? Por conta das todas as questões que vão acontecer hoje, 6 dias, né? Pegando aqui meu calendário, deixa eu pegar meu calendário para confirmar. Faltam 6 dias para o nosso exame de ordem. É essa semana. Eu vim falar algumas coisas. Estava vendo meu vídeo de ontem, né? Nossa contagem regressiva. E a frase, eu tô toda atrapalhada, sabe, gente? Fim de ano, corrigindo prova, gravando aula para a segunda fase, atendendo aluno. É a seguinte, eu vou repetir. Eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. Nós vamos fazer nossa contagem regressiva antecipada hoje, tá, gente? Por conta das todas as questões que vão acontecer hoje, 6 dias, né? Pegando aqui meu calendário, deixa eu pegar meu calendário para confirmar. Faltam 6 dias para o nosso exame de ordem. É essa semana. Eu vim falar algumas coisas. Estava vendo meu vídeo de ontem, né? Nossa contagem regressiva. E a frase, eu tô toda atrapalhada, sabe, gente? Fim de ano, corrigindo prova, gravando aula para a segunda fase, atendendo aluno. É a seguinte, eu vou repetir. Eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Essa é a nossa frase. E antes de começar essa live, né? Porque a nossa contagem regressiva é feita de acordo com as coisas que acontecem comigo e que normalmente a gente entra em conexão e acontece com você também. Eu lembrei de uma história, uma conversa que eu tive com meu irmão, que é um cabeção, sabe aquelas pessoas cabeçudas que estudam muito, são muito inteligentes, sabe? Fora da curva. Eu não sou fora da curva, talvez você também não seja. Então, quem não é fora da curva, né? Quem não nasceu com QI elevado, faz o quê? Em véspera de prova, quando vai fazer prova, rala, trabalha, estuda. Porque não adianta eu ser gênio, né? E não ter o quê? Constância, esforço. Então a gente pode vencer na vida, ou porque a gente é muito inteligente e sabe usar essa inteligência, porque não adianta eu ter uma metralhadora e não saber manejar para onde ir, ou então a gente ganha pelo esforço. No meu caso, sempre tudo que eu consegui e venci foi por puro esforço, tá? E eu lembrei dessa história para compartilhar com vocês do meu irmão, que ele falava mais ou menos assim, né? Gi, fazer prova, né? Ir para uma prova sem ter feito essa prova antes é como se você chegasse para duelar numa guerra onde, de um lado, né, meu oponente tem uma bazuca e eu tenho uma faquinha. Então você que tá na véspera do exame de ordem, e ainda segunda-feira, nós temos muito tempo de fazer muita coisa, eu vim te estimular sim a fazer provas anteriores, tá? Eu hoje gravei 2 provas ao vivo, elas estão abertas no YouTube, tá? Eu tava testando algumas coisas diferentes, novas, não tava dando muito certo, mas agora deu, as aulas estão abertas, tá? Pra você ir lá dar uma olhada. Faz questão, faz peça, tem que fazer. Então, essa frase do meu irmão, né? Como é que você vai para uma guerra? Porque a nossa prova da OAB é uma guerra, né? É uma batalha, uma das batalhas. Essa agora, a segunda fase, é a nossa batalha final. Com uma faquinha, enquanto a OAB tá com uma bazuca em cima da gente, não dá. E o que vai garantir que eu também vou estar com uma bazuca, gente? O que vai garantir? Uma coisa só, sabe o quê? O vademecum? Não adianta você ir com o vademecum sem saber manusear ou nunca tendo mexido. O que vai fazer você enfrentar a OAB, essa prova, em igualdade de condições, vamos dizer assim, é o seu domínio do vademecum. Então, essa semana dá para mexer muito no vademecum, dá para entender muita coisa dele, dá para você fazer várias associações e você precisa fazer. E aí eu separei um ponto de um livro que me inspira bastante
e ele fala sobre o trabalho, né? E quando a gente está estudando para alguma coisa, o nosso trabalho, ele é um estudo, a gente pode não perceber, mas a gente está sempre aprendendo. E é engraçado que muitas vezes a gente resiste ao aprendizado, a estudar, né? Porque falam que é ruim, que estudar é chato, que estudar é um saco, que é uma grande bobagem, porque aprender é demais. Eu, Gisele, eu amo aprender. E aprender nem sempre tem a ver de eu pegar alguém que estudou mais do que eu, vamos hipoteticamente botar assim, né? Não, eu gosto de aprender, então eu posso pegar uma pessoa que, vou dar um exemplo, né? Que não estudou como eu, mas tem muito a me ensinar. Eu, Gisele, sou movida a aprender coisas novas, sabe? Coisas pequenas, coisas grandes. Artesanato, mexer na terra, plantar, que são coisas que eu gosto, decoração, seja o que for. E aí eu separei alguns pontos aqui pra vocês, porque pra mim, o nosso estudo, ele é um trabalho. E quando a gente encara nosso estudo como um trabalho, ele ganha mais força. E aí, esse livro que eu peguei esse ponto pra falar pra vocês hoje, ele fala que o trabalho, quer dizer, eu vou botar trabalho / estudo, o nosso estudo é uma manifestação de amor. Então, o nosso estudo, ele pode ser feito por obrigação. E aí, você fica cansado, estressado, chateado. Se você acha que estudar é uma obrigação, é assim que vai ser. Mas pode ser, e você pode transformar o seu estudo em algo que você aceita como uma coisa boa, né? E aí, nesse texto que eu tô lendo, ele fala que é como o estudo, é como se fosse uma oferta que eu faço, né? Uma oferta que vai me trazer algum ganho. E ele fala que eu posso ter 2 cozinheiras, uma que cozinha com amor e uma que cozinha sem amor, né? Sem vontade. E acredite, elas podem usar os mesmos ingredientes, mas aquela que cozinha com amor, ela vai ter resultados bem melhores, tá? Ela vai ser recompensada. E assim é o nosso estudo. Quando eu estudo no ódio, sabe? Quando eu estudo me achando injustiçado, quando eu estudo sem vontade, sabe? Achando que aquilo lá é horrível, que é um castigo pra mim, mesmo que eu estude igual o meu amigo que estudar com amor vai ter uma recompensa diferente. Então, se eu estudar com amor, eu vou ter uma recompensa diferente. E ele fala que esse modo de ver do estudo, né, / trabalho, é como se fosse uma oração sem palavras. Então, ele diz aqui que todos nós estamos livres para amar o nosso estudo ou detestar o nosso estudo. É uma opção, né? É uma opção. E às vezes a gente detesta, né? A gente fica rígido, a gente arruma um monte de desculpa para não estudar, a gente não coloca o nosso estudo como prioridade porque falaram pra gente que não é bom. E quantas coisas falam pra gente que não é bom, né, gente? Quantos rótulos colocam na gente que não são bons e a gente acredita e a gente precisa combater isso, né? E aí aí o último ponto para passar para vocês, ele diz assim, olha que legal, ele fala assim: quando a gente está estudando / trabalhando, nós somos lavradores, né? Mas esse papel nosso de lavrador, né? O lavrador, quando ele vai lá e ele semeia, ele não pode, né? Só ficar pedindo pro externo, ó sol, brilhe hoje, ó chuva, brilhe hoje. No nosso caso, por favor, eu preciso acertar todas as questões para me animar. Eu preciso achar as coisas no vademecum. Não. A gente precisa fazer o necessário, colocar as sementes, que as nossas sementes são colocadas no nosso estudo contínuo, né? E aprender com a paciência que o nosso dia vai chegar. E o nosso dia faltam 6 dias para ele chegar. Vocês têm uma noção disso? Por quê? Nessa trajetória do lavrador que somos nós, né? Lavrando a nossa aprovação, a nossa conquista, é claro que eu vou ter momentos de desespero, né? É óbvio que eu vou ter momentos de desespero, de desânimo. Entretanto, apesar desses momentos, apesar até de eu me arrepender das minhas escolhas, eu preciso fazer essa minha oferta, que no nosso caso é o meu estudo, com confiança, com euforia, esperando bons frutos dessa minha oferta, né? Dessa minha semeadura.
literalmente. Eu achei esse texto incrível, eu gosto desse livro, os meus livros que eu uso aqui, eu sempre abro em páginas aleatórias e sempre sai uma coisa muito legal. Então, gente, eu vim nesse dia 6 da nossa contagem regressiva falar pra você, corrigir a minha frase de ontem, né, que o Tico e Teco já tá doido, que é: eu termino tudo que eu começo, eu termino tudo que eu começo. Então, se você pegou o seu lápis e começou a fazer uma questãozinha, você vai terminar. Ou começou a fazer uma pecinha, você vai terminar. Porque você termina tudo que você começa. Precisa enfiar na mente. E ó, repetir. E por fim, eu tenho livre escolha no meu trabalho de estudar triste, com ódio, com rancor, ou estudar com amor. E aí a gente faz o paralelo de quem cozinha com amor e quem não cozinha, com os mesmos ingredientes. Pode ter certeza, tem resultados totalmente diferentes. E aí, por fim, veio arrematar essa questão da semeadura, né? Que nós estamos semeando a nossa aprovação. Todos os dias de estudo eu semeio. É como se eu cuidasse, né? Eu tomei a decisão de fazer minha prova da OAB, eu tomei a decisão de estudar. Aí todo dia eu tô regando. Quando eu não rego, talvez dê alguma coisa errada, né? Pode ser que não saia como eu gostaria. Mas eu tô lá, eu tô cuidando. Preciso parar de ficar pedindo o externo. Ó, sol, brilhe pra mim. Ó, chuva, venha hoje. Preciso fazer a minha parte. E apesar dos momentos difíceis que a gente tem, e eu sei que essa semana é de momentos difíceis, né? A gente se coloca em dúvida, às vezes a gente pergunta. Eu também tenho isso, tá, gente? Eu tenho isso. Às vezes eu falo assim, nossa, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu, que sou professora e amo minha profissão, tem vários momentos que eu falo assim, meu, por que eu não fui fazer outra coisa, gente? Pra que eu fui me enrolar nisso aqui? Por que eu fui fazer direito? Eu também me pergunto, por que eu fui ser professora? Por que eu fui ser advogada? É só lidar com o problema dos outros. No começo, lidar com o problema dos outros é ótimo, a gente quer resolver e acha lindo, mas depois fica cansativo. Eu também me pego assim. Mas, como uma boa lavradora da minha vida, eu vou com confiança, esperança, fazendo com que o meu estudo seja feliz, porque ele é bom. E tirando, quebrando qualquer coisa que me falaram ou que enfiaram na minha cabeça, que estudar é ruim, que estudar é um saco, que estudar é... Não. É maravilhoso, só me faz crescer. Como é que eu posso achar que estudo é chato? Não tem como. Pessoal, vou ler aqui as Jenny tá aqui. Jenny, obrigada. Adri, querida, amada Adri, tá aqui na nossa live. Ela fez treinamento comigo de segunda fase, advogada já, com muito orgulho. Carlos, eu acho que Carlos estudou comigo no cursinho, né, Carlos? Eu acho que a gente estudou junto, tá sempre nas lives. Obrigada, Carlos. A Dai, boa tarde. A Dai fala que cria bloqueios para nós mesmos. Dai, uma forma da gente conter bloqueios que colocam na gente mesmo é a gente falar aquele bloqueio ao contrário. Então, se falam que você é burra, você fala, não, eu sou inteligente. Eu uso isso muito, tá? Vou contar uma história pra vocês. Quando eu quero xingar alguém, por exemplo, agora eu tô corrigindo prova da graduação. Vou dar um exemplo. Meu, aí você vê cada coisa em prova, né? Prova, barbaridade. É triste, porque você fala, dá um negócio de bombejada e a pessoa, o ser humaninho não vai pra frente. Eu chamo meus alunos de iluminados, né? Eu chamo meus alunos de benditos. Então, todas as palavras, ao contrário disso que eu te falei, que eu já falava ou pensava, eu coloco pro positivo. E assim a gente deve pensar na gente também, né? E acreditar, a gente precisa acreditar na gente, porque o mundo, ele é cruel e ele vai fazer muitas coisas pra gente não acreditar na gente. A gente precisa conter isso. Então, eu dou uma de louca. Eu dou uma de goiaba, demente, finjo que eu nem ouvi. Nós aqui na internet, gente, vocês imaginam as coisas que eu já ouvi e ouço escrita pra mim? Eu tenho apelido, né? Já os últimos agora que eu fiquei, que foi muito engraçado, me chamaram já de It, sabe o palhaço assassino por causa da minha testa? Já me chamaram de, o xingamento foi Chucky. E aí?
é isso que vai... Já me xingaram em lives. Antigamente, nossa, era um xingamento total. Aí eu comecei, porque eu também sou meio hackerzinha, sabe, gente? Comecei a achar quem eram as pessoas e comecei a expor aqui, o negócio parou. E bloqueia o que não te faz bem e deixa fluir, sabe? Quantas vezes já não me falaram que eu não conseguiria, que eu era impotente, que eu não podia contra, sei lá, cursos grandes, que eu não ia, se eu saísse eu não ia ser nada. E, gente, eu dei uma de demente, fui fazendo o que o meu coração mandava. E cada mensagem que eu recebo dos alunos, aliás, eu até tava falando esses dias sobre isso. Toda vez que eu penso em desistir, sabe assim, que eu falo assim, ai, cara, acho que eu vou fazer outra coisa, vou investir em outro negócio, sei lá, fazer uma coisa diferente. Sempre tem um anjinho que são vocês, um aluno que fala, Pro, preciso de você, Pro, vamos treinar, Pro, você tá me ajudando, Pro, tá fazendo bem. Aí eu falo, meu, recado lá de cima, ó, Gisele, vai, continua, né? Paulinha tá sempre com a gente, ó, a Paulinha tá falando assim, ó, prof, estudo até às 2 horas, porém acordo às 11, mas parece que só começo a estudar depois das 22 horas, só estudo. Paulinha, não trabalho. O caso da Paulinha, você tem que tomar muito cuidado, Paulinha. Por quê? Quando a gente tem muito tempo, de uma certa forma, disponível, não sei se é o teu caso, porque às vezes tu não trabalha, né? Mas você tem outros trabalhos, por exemplo, em casa, né? Cuida de alguém, leva as pessoas no médico, tem filhos, não sei, porque o trabalho é muito amplo, né? A gente acha que trabalho é o cara sair de casa e trabalhar para ganhar dinheiro. Não, a gente trabalha de várias formas. Cuidar de casa é um pepino, quem é dono de casa sabe, né? Cuidar de filho, cuidar de cachorro, administrar, mano, é complicado, entendeu? Então, trabalho é uma coisa meio ampla. Eu tenho vários casos de alunas que já passaram por mim, por exemplo, que elas não trabalhavam fora, mas elas moravam com uma tia idosa e cuidavam dessa tia. E aí leva pro hospital, leva pro médico, sempre aflitas, né? E aí a OAB ficava um pouco mais complicada. Então, calma. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente tem muito tempo... e assim, a gente não tem a obrigação de sair, né, de se deslocar, a gente às vezes se perde no tempo, tá? Então eu te digo isso com experiência das minhas mentorias, assim, desse perfil. Quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, parece que aquele tempo pequeno que tem rende mais. Então, tu tá fazendo certo, você já tem um horário, tá? Você já tem um horário... E você precisa, fincar, esse horário tem que ser sagradíssimo, tá? Você tem que honrar esse horário, assim, literalmente, não deixar que nada te atrapalhe. Até porque muitas vezes, por exemplo, eu agora tô de home office, tá? Hoje, moro sozinha, mas quando eu tô, por exemplo, na casa dos meus pais no sul, ou no sul de alguma forma com os meus irmãos, as pessoas te veem em casa, elas acham que você tá disponível e elas começam a te pedir coisas. Então, assim, quando eu tô no sul, é uma briga, porque assim, eu sou obrigada a botar uma placa, pra vocês terem uma ideia, quando eu estiver no sul, eu aviso. Tem vídeo gravado aí, né? Eu fiz um escritório no quarto da empregada, que é 1 por 1 apertado, né? Eu trabalho dali e fecho a porta e boto uma placa que eu estou gravando, que eu estou atendendo, que eu estou trabalhando, e ainda assim fazem barulho, me chamam e tal. Então, assim, tem que impor limite, tá? A Dai fala, prof, gostaria de um dia contar a minha história em uma live com a senhora. Ai, Dai, quando você quiser, vamos depois da prova? Vamos depois da prova? Agora eu quero que você foque aí na sua prova, porque você vai fazer prova, né, Dai? Você vai fazer prova, não vai? Vai ser uma honra, eu te chamo daqui e a gente começa a conversar. A Paulinha, bendita segunda fase de constitucional. Isso aí, fala isso, bendito, iluminado, coisas boas. Pra gente atrair coisas boas. Senão, vocês já pararam pra pensar como a gente xinga todo mundo, né? A gente xinga, eu agora só xingo de coisa boa, gente. Iluminado, abençoado, inteligente... Sabe? Porque é bom pra mim e bom pra outra pessoa que tá recebendo, né? Receba, povo cruel. Será que seus alunos da graduação? Não, Paulinha, eu tô na internet desde 2014, né? Não é aluno. Pior que são colegas, normalmente. São coleguinhas, aqueles coleguinhas amados, queridos, que amam a gente, sabe? Mas e daí? Aluno jamais.
jamais. Aluna é demais, meus alunos são queridos. A gente só entra porque quer, a gente só tá participando porque quer. Aluno não, jamais. Ai, Paulinha, obrigada, amei conhecê-la também. Paulinha, pelo que você tá escrevendo aí, eu sinto em você tá um pouco, talvez um pouco desanimado, um pouco deprimida, talvez. Não sei se te cabe, tá? Triste, vamos pensar assim. Pelo que você tá narrando aqui, eu te diria uma coisa que ia ser muito legal. Eu não sei qual as tuas condições físicas, tá? Mas uma caminhadinha de meia hora por dia ia ser muito legal pra você. Aproveita que você tem pets e vai passear com eles. Ou brincar. Quando a gente faz assim, pequenos exercícios, não tô falando pra você ir pra academia, tá? Mas pequenos exercícios, o nosso corpo, ele fica oxigenado, nosso sangue passa mais rápido, os hormônios de alegria, de motivação e de bem-estar vêm, e aí o nosso estudo rende mais. Então, para quem já passou comigo, ou tá em treinamento, tá na live, sabe que eu falo, se puder, né, eu tenho alunos que são cadeirantes, que não tem essa possibilidade, vão fazer outros exercícios, porque alguma coisa você vai conseguir fazer, né, sempre consegue. Então, você, meia horinha, vai mudar a sua vida essa semana. Meia horinha, não custa nada. Caminhando devagar, nada demais, mas isso já vai fazer diferença. Camilinha tá aqui, Camilinha, I love you so much. Vambora, hein? Essa é sua, hein? Essa prova é sua. A Dai fala, eu trabalho 10 horas por dia, tenho 3 filhas, sou casada, administrei e consegui passar com 49 pontos na primeira fase. Estou adaptando o meu tempo para estudos da segunda fase. Isso! E daí, sabe o que é mais maravilhoso? Porque você vai transferir essa tua adaptação para a tua vida de advogada. Vai ser muito mais fácil. Olha que maravilha. Você parou de achar empecilho, porque olha a sua vida como é, né? Quando a gente tem família, filho, fica bem tudo muito mais difícil. A gente sabe disso, porque são outras responsabilidades. E você parou de resistir. Você falou assim, não, eu preciso me organizar. Para eu realizar meus sonhos, eu preciso me organizar. E você já se organizou, então, passada na UAB que você vai passar, vai ficar tudo muito mais fácil. Você vai pegar esse teu horário de estudo para investir em você. A Paulinha falou, comecei a fazer questões e fazer as 2 peças por dia, como recomendado ontem. Deu tudo certo em cantar as peças. Paulinha, você sabe que ontem eu fiquei pensando em você, porque eu atendi alguns alunos e eles falaram assim, mas quais são as peças principais? Porque eu sempre falo, quais são as peças principais? E às vezes, pra mim, é super simples, né? Mas às vezes o aluno não sabe quais são as peças principais. Como que eu vejo as peças principais? Um termômetro, tá? Porque aí depende da tua matéria. Procura no Google as peças que mais caíram da sua prova. Super simples. E aí ali você consegue ver as peças principais, tá? Ali você consegue ver. Às vezes tem até nomes diferentes, mas, por exemplo, eu tenho vários nomes de direito civil de peças que são todas petições iniciais, tá? Então, veja no Google quais são as peças que mais caíram na OAB, e tem vários cursos, professores, sites que fazem eu mesma fiz, que fazem esse histórico, e aí você já sabe quais são as peças principais, tá bom? A Paulinha tá falando que ela toma remédio, legal. Paulinha, ótimo. Então fica de olho, você tá sendo acompanhada, isso já é maravilhoso. Talvez seu próximo passo seja terapia. Não sei se você faz, mas terapia é muito bom, né? A gente acha e fala, eu já ouvi muitos meus alunos, se eu quiser falar, vou falar com um amigo. Não, terapia é maravilhoso. Eu faço terapia, eu faço inclusive roda de terapia, que é o que eu mais gosto, até porque, de uma certa forma, quando a gente conversa, né, e os cursos que eu faço é pra gente conversar e se desenvolver, pra mim é muito bom, cada história de vida me acrescenta muito, e a terapia é importante, mesmo que você só ouça. Então eu recomendo, procure procure um profissional, mas existem atendimentos gratuitos pelo SUS, tá? Que são maravilhosos e são online, então vale a pena, tá bom? Paulinha, a prova vai ser abençoada para todos. Vai sim. Imagina, Paulinha, obrigada. Iluminados todos somos, só que nós somos dúbios. A gente tem um lado sombra e um lado luz. E aí a gente precisa todos os dias iluminar, né? Fazer com que o nosso lado luz seja maior que o nosso lado sombra. É uma luta, mas vai ser uma luta até o fim. Eu tava falando, para finalizar nossa contagem regressiva hoje, com uma pessoa
sobre responsabilidade que a gente tem com alguns grupos, né, que a gente se compromete, como por exemplo, eu faço o Natal das Crianças, eu tenho responsabilidades relacionadas a religiões que eu acredito e tudo e tal, e eu tava falando sobre isso, né, então eu vou passar pra vocês, sabe, gente, tem muitas coisas que a gente faz, que a gente participa, que a gente não faz só porque a gente fica alegre, a gente faz pela fé. E aí eu tava comentando que teve um dia que teve uma reunião que eu não queria ir, eu tinha tudo pra não ir, eu tenho problema nas costas, sabe? Minhas costas são, assim, uma lástima. Eu tava com muita dor nas costas porque eu tinha viajado, peguei muito trânsito, peguei 10 horas de estrada e cheguei muito acabado em São Paulo. E eu tinha esse compromisso e eu fui no encontro pela fé mesmo, sabe? Tipo, é minha responsabilidade, me faz bem, eu falei que eu ia, eu vou e fui. E quando eu saí desse encontro, eu saí mal, sabe? Minhas costas estavam, assim, moídas. E eu falei, bom, vou ficar uns 2 dias, assim, trabalhando só por Jesus mesmo, sabe? Ó, pra vocês terem uma ideia, vou mostrar pra vocês. Olha, eu ganhei da minha melhor amiga, Silvinha, um negócio de massagem das costas. Ó que legal, ó. Ele brilha e ele massageia. Fica aqui, ó. Eu boto direto na minha cadeira. Então, assim, eu tô sempre persistente. Na minha profissão, ou eu tô muito em pé, ou eu tô muito sentada. Esse é o ponto, né? Então, por exemplo, quando eu falei de exercício, Paulinha, eu até vou falar pra vocês, por exemplo, eu preciso caminhar todos os dias. Não é porque assim, eu tô indo porque eu sei que faz bem só, eu tô indo porque eu quero emagrecer pro verão. Não, eu tenho que ir, porque senão eu fico com dor. Então assim, é meio assim, a nossa vida é meio pelo amor ou pela dor, né, gente? Nossa vida é meio pelo amor ou pela dor. Então a gente precisa escolher. A gente gosta de fazer alguma coisa forçado? Não gosta, ninguém gosta. Eu não gosto, eu acredito que vocês não gostem também. Mas quando a gente não faz, às vezes é pela dor que a gente aprende. Eu, por exemplo, eu preciso caminhar. Então, assim, aqui em São Paulo eu tenho um parque perto de casa. Sou abençoada com isso, mas eu sempre, quando eu moro em algum lugar, eu tento ficar perto da natureza. Eu gosto muito. Mas quando eu não tô afim de ir até o parque, porque tem um morrinho, tem uma praça aqui do lado e eu fico dando volta, bolota todo dia, tá? Então é isso. Ó, pessoal, acho que já começou o jogo, tô ouvindo. Eu vou deixar vocês assistirem o jogo, tá? Sejam felizes, deem umas risadas aí. Eu, apesar de ter jogado futebol, não sou super fã, espero que o Brasil, vou ficar vendo algumas coisas, mas vou continuar trabalhando. A gente termina a nossa contagem regressiva por aqui. Ó, a alegria da galera. E até amanhã. Um beijo grande, tchau, tchau. Se você gostou, curte e compartilha com seus amigos, tá bom? Isso daí, uma dando força pra outra. É isso aí, claro que vocês vão conseguir. Eu tenho certeza. Agora vocês que têm que ter certeza também. Mas a certeza se faz com construção todos os dias. Então não deixe de fazer. Essa semana é 2 questões e 2 peças por dia, hein? Tchau, tchau.